Esses dias tinha um moleque na quebrada, com uma arma de 400 páginas na mão. Umas mina cheirando prosa, uns acendendo poesia. Um cara, sem Nike no pé, indo pro trampo, com o zóio todo vermelho de tanto ler no ônibus. Uns tiozinhos e umas tiazinhas enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informações não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas, depois de experimentarem pílulas de sabedoria. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando Datenas. A vida não é mesmo louca? Sérgio Vaz. E eu comecei a fazer teatro por um desejo enorme de fazer televisão, né? Eu tinha essa relação com a televisão, a vontade de fazer novela, de apresentar um programa. E aí eu fui fazer um teste para a novela Chiquititas, que na época era um fenômeno que acontecia no Brasil. E aí eu não passei nesse teste, mas o cara do teste falou assim que era muito importante, que quem tivesse o interesse de ser um ator e de ser uma atriz, que não passasse no teste, que fizesse teatro, que o teatro era a porta de entrada para a televisão, para a novela. E aí ficamos sabendo que ali na oficina Grande Otelo existiam cursos, oficinas disponíveis e de graça. E aí tinha o Mantovani também, que eu acho que ele é um responsável de eu fazer teatro até os dias de hoje, né? Primeiramente, foi o meu primeiro contato com o teatro foi com um diretor negro que tinha uma realidade de um teatro autodidata, né? E o Mantovani, ele era um artista múltiplo, né? Ele desenhava, ele escrevia poesia, escrevia teatro, dirigia, era ator, tinha uma relação com a dança, e ele contava tudo isso. E eu tinha 14 anos e era a minha primeira relação com teatro, com arte, e ser logo com o Mantovani, eu acho que foi muito importante. Quando a gente é pobre e a gente é periférico e a gente está muito distante da arte, a gente vê a arte de uma forma muito diferente, muito distinta do que ela de fato é. E, sobretudo, essa relação de trabalho. A gente tem uma relação de que trabalho é uma coisa que a gente sofre, que é pesado, que é difícil, que o trabalho é uma coisa séria e a gente tem os nossos momentos de respiro, né? Eu cresci com essa identidade de trabalho, né? E aí entender que teatro poderia ser o meu trabalho foi muito legal. E eu acho que o Mantovani, ele trouxe essa percepção para mim. E eu acho que o começo de tudo foi ali. E dali eu nunca mais parei de fazer teatro. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martirios, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna del mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades de charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Eu conheço o Mantovani em 2002, a gente cria esse laço e o Mantovani, ele tinha uma expertise com o teatro e com a arte que eu adorava, eu aprendia muito, mas logo no início de 2003, em março, se eu não me engano, o Mantovani, ele morre, menos de um ano que eu conheci ele.
E aquilo foi muito difícil, porque eu tenho uma coisa assim de fidelidade com algumas coisas, né? E aí eu queria muito continuar com o Mantovani, né? Aprendendo, né? Me desenvolvendo ali. Mas, logo depois do Mantovani, eu fui conhecendo outras pessoas, né? Conheci o Carlos Ribeiro, que também faleceu há mais de um ano. Eu fiz um projeto um projeto de humor com ele. Conheci Ângela Barros, aí fiz um trabalho com a Ângela Barros, e aí cada semestre eu fui trabalhando com o diretor. E aí trabalhei com Ângela Barros, Carlos Ribeiro, Estives, Fernando Maia, de São Paulo, Mário Pérsico, enfim, foram muitos nomes, Rodrigo Scarpelli, e aí fui trabalhando, né, ao longo de todo esse tempo. Aí começaram a ter alguns grupos na cidade, e aí eu fui convidado para participar de um primeiro trabalho. Eu tinha 17 anos. E aí o João Petri me dá a Berta, que era uma personagem, não era a protagonista, era uma personagem coadjuvante, mas é uma personagem incrível e super grande, assim. Era um personagem grande, significativo no espetáculo. E era um personagem muito difícil e muito emblemático. E o João Petri me dá esse personagem com 17 anos. E eu acho, as pessoas dizem, e eu analisando hoje, eu acho que eu fiz o personagem bem. Eu acho que eu fiz com um certo envolvimento, com um certo empenho. E aí é um personagem que me coloca para as pessoas. É um espetáculo que muita gente vai ver. Muita gente foi assistir esse espetáculo e esse personagem me coloca no Teatro Sorocabano. As pessoas começam a olhar, olha aquele ator. E aí, esse personagem é um personagem que me indica para um prêmio que tinha na cidade antigamente, que era o Prêmio ATS, que os maiores atores da cidade eram indicados. Essa premiação ela já tinha acontecido durante um tempo e eu fui indicado. E aí logo depois eu sou chamado para fazer um trabalho no Circo Guaraciaba com o Grupo Manto. E aí eu faço E o Céu Uniu dos Corações, é um personagem pequeno. Faço o Velasco, que é um personagem ali no começo do espetáculo. Mas é um personagem já no humor, né? Que era uma coisa que eu não tinha feito, tinha me resvalado pelo humor, mas fiz ali circo-teatro, uma outra linguagem muito bacana, um melodrama, é a oportunidade de eu entrar num terreno desconhecido. E logo depois do E o Céu Uniu dos Corações, eu já começo a montar um grupo de teatro meu. Não meu, assim, é uma iniciativa minha e de alguns amigos meus, da Isa Santos, do João Atui, da Thalita Rosa e da Melina Aronchi. A gente monta o grupo Badulac de teatro. E o nosso primeiro espetáculo é Badulac Conta João e Maria. E é um grupo de teatro infantil. E aí a minha primeira experiência como produtor, como empreendedor do meu próprio trabalho, porque ali o teatro só existia se a gente corresse atrás das coisas. E aí a gente monta esse primeiro espetáculo e o segundo espetáculo é Como a Lua. E depois disso o grupo se dilui, mas eu continuo fazendo teatro, faço um teatro comercial também. E em 2007 eu já entro na universidade. Na universidade, no curso de Teatro, Arte e Educação, começo a graduação. Esse curso ele é de teatro, mas é para pedagogos de teatro, né? Eu sou arte educadora, minha formação é na arte e educação. Vou na universidade eu descubro que tem intercâmbio e
num momento, num rompante de loucura, eu me proponho a ir até o Chile fazer as matérias específicas, porque como é um curso pedagógico, eu fiz as matérias pedagógicas no Brasil e as específicas de teatro eu deixei para fazer no Chile. E aí lá no Chile, chego no Chile, faço encenação, maquiagem, corpo, voz, interpretação, dramaturgia, enfim, todas as disciplinas que são de teatro eu faço no Chile. E aí fico no Chile do segundo semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2010. E aí, chego no Brasil, os grupos já estão estabelecidos, né? Já tem a Koskovs, que depois vira Trupé, já tem a Barracão da Vó, eu acho que é da época, já tem Nativos Terra Rasgada. Os grupos eles já estão formados. E eu não conseguia entrar em nenhum grupo, porque já estava todo mundo formado, embora todos nós fôssemos amigos, né? Os grupos já estavam formados. E aí eu precisava trabalhar, eu precisava ser ator, eu precisava fazer teatro, eu tinha essa urgência. E aí em 2010, finalzinho de 2010, eu começo a vislumbrar o que vai ser hoje o Grupo Trança de Teatro, que se forma em 2011. Mas o que você quer que eu faça? Eu perdi sim. Perdi. E fizeram perder. Não tem uma pequenina coisa nesse mundo que eu possa dizer isso é meu. Ontem você escondeu os meus livros. Você teve a coragem de esconder as minhas coisas. Você se lembra quem paga o aluguel dessa casa? Quem trabalha feito um escravo para pagar as contas? Mas é claro. Claro, eu não tenho direito de dizer nada, nem de reclamar. O único direito é o de... Você quer saber? A minha paciência está chegando ao fim. Mas para você não importa, né? Para você não interessa nada. Para você não interessa a diferença entre o que eu faço e o que eu quero fazer. Você quer saber? Eu não aguento mais trabalhar naquele armazém. Você pensa que eu tô apaixonado pelo aqueles sapatos Continental? De que eu quero passar 65 anos da minha vida trabalhando naquela casa de celotex, com aquela luz fluorescente? Escuta aqui. Eu preferia que alguém me esmigalhasse o crânio com uma barra de ferro do que ter que trabalhar lá. Mas eu vou. Todo dia, quando você me acorda com essa tua merda de eu hei de vencer, eu penso comigo. Puxa, quem tá lá no cemitério é que é feliz. Mas eu me levanto e vou. Para ganhar $65 por mês. Eu desisto de todos os sonhos que eu jamais tive. E você diz que eu sou egoísta. Que eu só penso em mim. Se eu fosse egoísta, eu estaria onde ele está. Bem longe daqui. Mais longe que eu pudesse. Não me toque, mamãe. Falar sobre inspirações para mim é muito engraçado, é muito difícil às vezes, porque não me vem assim na cabeça meu Deus, eu comecei a fazer teatro por conta disso, né? Eu comecei a fazer teatro pela vontade, pelo desejo imenso de estar dentro da televisão, né? Esse desejo de estar dentro da televisão, que é uma coisa desde pequeno, desde criança, né? Enfim. E aí eu via filmes, teatro eu vi muito pouco na adolescência e na infância. Eu comecei a ver teatro depois que eu fui fazer teatro. Não era uma coisa natural na minha vida, né? A arte não era uma coisa natural. Acho que a minha primeira relação mesmo foi a televisão, né? Os filmes da Sessão da Tarde, os programas infantis, as apresentadoras infantis, as novelas, né? Carrossel, Chiquititas, enfim. Mas eu tinha muito o desejo de estar dentro da televisão, de estar do lado de lá. Ainda tenho, não vou ser hipócrita de dizer que ainda tenho o desejo e a vontade de estar dentro da televisão, de repente em uma programação, enfim. E aí eu sempre acabei me apegando muito ao que eu conhecia, né?
Hoje, para mim, a minha maior inspiração, e isso já tem sido há um bom tempo atrás, eu acho que do meu amadurecimento na arte, lá com 20 anos, há uns 10 anos atrás, quando eu pude me entender como um homem negro e, sobretudo, como um artista negro, eu acho que a minha maior inspiração acabou sendo o meu próprio primeiro diretor, o Carlos Roberto Mantovani. E aí, na minha pós-graduação na Unesp, né, quando eu fui fazer Fundamentos da Cultura e das Artes, eu fiz um TCC falando um pouco sobre o teatro sorocabano, negro, e dando total protagonismo para o Carlos Roberto Mantovani como a minha primeira referência de teatro e de artista e de direção. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vai falar de referência, a gente precisa falar do que está mais próximo e do que é mais parecido com a gente. E quando eu passei pela universidade, quando eu comecei a fazer teatro, e pela minha relação com o Mantovani ela ter sido muito curta, as minhas primeiras relações e as minhas primeiras referências foi de um teatro branco, embranquecido, né? Não que isso seja um problema, mas para mim só me foi apresentado um lado do teatro. É como se pessoas que fossem parecidas comigo, que tivessem uma realidade muito parecida com a minha, de ser um artista pobre, preto, periférico, enfim, como se isso não existisse. Então a arte, para mim, sempre esteve muito distante. Embora eu fizesse teatro, estava longe de mim. Era como se fosse uma luta fazer teatro. Então, com 20 anos eu vou descobrir que existiu o teatro experimental do negro, que existiu Abdias do Nascimento, que existiu o Tom Gonçalves, que existiu o Rui de Souza, que existiu o Zezé Mota, que existiu o Léa Garcia, né? Nomes fundamentais para a construção de um teatro negro, e que existiu um teatro negro, e que existiu um teatro que até 1945 negava a presença de atores negros, que negava a entrada de pessoas negras dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu costumo dizer que as minhas referências artísticas, elas chegam depois dos 20 anos, e elas chegam com um processo de identidade. Quando eu me descubro negro, eu descubro um teatro negro, eu descubro artistas como eu, com histórias como a minha, e que sim, é possível ser um artista negro no Brasil. Seja ele ator, cantor, artista plástico, cineasta, né? E aí é isso, assim. Então, a minha inspiração, a princípio, lá com 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, ela vinha muito por um processo de intuição mesmo, de intuição. A intuição me levava a criar, a intuição me levava a dialogar, a me expressar. Com 20 anos eu começo a entender que a arte ela tem uma maturidade, e aí eu começo a entender as referências me chegam e começam a interferir na minha arte. O que me dá mais satisfação é fazer arte. É saber que eu, dentro de todas as possibilidades da minha vida, eu sou artista. Então isso que me dá satisfação, porque eu tinha tudo para não ser artista, para não viver de arte, embora eu não viva exclusivamente de arte, eu sou arte educador também, mas quando eu estou dentro da sala de aula, eu estou falando de arte, eu estou executando a arte, eu estou trabalhando a arte. Então, assim, eu sou uma pessoa que respiro arte 24 horas por dia, graças a Deus, aos orixás, à natureza, a algo sobrenatural que está sobre nós. E então acho que é isso. E uma coisa que me dá muita satisfação é ver minha família, meus amigos, vendo eu fazer arte, saber que eu faço arte. E porque eu sou um sobrevivente desse campo, né? Eu me sinto sobrevivente.
Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Olá, tudo bem, gente? Eu sou Marco Antônio Fera e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês Pretinho Mais Que Básico. O que é Pretinho Mais Que Básico? Você já pensou em um local que o protagonismo é totalmente negro, onde a gente pode existir, onde a gente preta pode falar, onde o negro é protagonista. É um espaço onde a gente vai falar de arte, cultura, sociedade, comportamento e beleza e muitas outras coisas da nossa comunidade negra. A gente vai refletir, pensar e a nossa voz vai ser exposta para todo o Brasil. Mas a gente não quer excluir ninguém. A gente quer convidar toda a comunidade para participar. Aqui a gente não faz distinção de cor e de raça, mas quem vai falar é negro. É um programa que vai falar de gente preta, mas a gente também quer falar de diversidade. Pretinho Mais Que Básico. Venha, curta, visite o meu canal, mas que vai ser seu também. Pretinho Mais Que Básico. Vem, gente. Vem saber o que é isso. Eu fiz eu fiz alguns curtas-metragens em São Paulo, com algumas universidades. Agora eu tenho um trabalho no audiovisual, que é um canal no YouTube, que se chama Pretinho Mais Que Básico. É um canal de entrevistas, onde eu me experimento como apresentador. Se vocês puderem, vão lá, se inscrevam, conheçam, compartilhem os vídeos, comentem, conheçam, tá lá no YouTube, na plataforma. Agora eu vou fazer um trabalho de documentário, né? Um projeto da Link, aprovado agora em 2017. Vou executar aí um documentário. Documentário é um campo que me interessa muito. Descobri isso, que eu gosto de documentário. Eu gostava muito de ver. Tem duas coisas que eu gosto muito de ver. Eu gosto muito de ver documentário, eu gosto muito de ler biografias. E aí eu descobri isso e aí estou me experimentando agora em documentário. Esse documentário é o primeiro, já estou com uma proposta de um segundo documentário, dirigir um segundo documentário, uma coisa que eu nunca fiz. Estou achando bem legal, estou estudando para isso. E também tenho um trabalho com música. Em 2007, eu fiz um projeto que era de samba. A gente ia para as escolas, eu cantava e tinha a Sueli Aduan, que fazia algumas intervenções literárias nesse show. Nós somos o resultado do amor. Nós somos o resultado do amor. Nós somos a resistência. Nós somos aqueles que resistem e persistem todos os dias. Nós somos aqueles que estamos vivos, lutando a cada dia para sobreviver. Nós somos aqueles que nos protegemos e protegemos uns aos outros. Amém. Axé. Laraie! Às vezes nem eu sei muito o que eu estou fazendo no momento, que eu faço tanta coisa, meu Deus do céu. E é muito engraçado, porque um ano é sempre diferente do outro na minha vida, né? Mas o que eu tenho de concreto, né, nesse momento é o meu grupo, que é o grupo Trança de Teatro. Vocês podem seguir no Facebook, tá? Lá a gente tem todas as informações e a gente é um grupo que começou em 2011 e permanece até agora. É um grupo aqui na cidade de Sorocaba, a gente se entende como um coletivo negro, né? O grupo ele é formado por mim e pela atriz Clarice Santos, e aí a gente tem os colaboradores. A gente tem dois colaboradores fixos, que são o Osiel Antunes e o DJ Kinder, que são músicos que colaboram nos nossos espetáculos. E é uma parceria que tem dado super certo, então a gente tem mantido isso. A gente não trabalha com direções fixas, né? A gente teve uma direção do Rafael Garcia,
do Coletivo Negro de São Paulo, e agora a gente está com uma direção do Ângelo Flávio, que é um diretor baiano, né, que está vindo da Bahia para nos dirigir, vai fazer um trabalho de 3 meses com a gente. Ele tem um trabalho na televisão, no cinema, e é bem interessante. A gente teve um trabalho de preparação corporal com a Renata Rocha no trabalho anterior, agora a gente está com a Soraya, enfim. E é muita gente preta trabalhando. Esses 2 projetos eles foram aprovados pela Link, um em 2015 e agora outro em 2017. E a gente é um grupo de 3 espetáculos. A gente começou em 2011, a gente está agora em 2017, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É um grupo de 6 anos, mas de 3 espetáculos, porque a gente não tem essa coisa de montar espetáculos assim de pronto, a gente tem todo um processo de pesquisa, né? Então ele é o que eu tenho de concreto. Meu segundo trabalho, como eu já mencionei, é o Pretinho Mais Que Básico, meu canal, onde eu apresento, é um canal de entrevistas, de protagonismo negro também. Uma outra coisa que eu estou fazendo, eu fui pego de surpresa, embora eu não goste desse título, mas é palestrante. Eu acabei agora em novembro viajando o Brasil para fazer algumas palestras, para falar sobre racismo institucional, né, e estrutural em algumas universidades. Estou também com um trabalho na música, que é um projeto que se chama Dengo, o Amor Segundo Homens Negros. A gente já fez 2 apresentações, agora para 2018 a gente pretende, né, ir com força total mesmo, e é muito bacana porque eu já sabia que eu cantava, mas nunca tinha segurado um show mesmo, a apresentação, e aí tá rolando, tá bem legal. Tem 4 músicos, tem 3 músicos super bacanas, o Lucas, o Fábio e o Oziel, são músicos que a gente divide esse projeto, né? A gente está nesse processo de pesquisa também, de falar sobre as nossas afetividades, e tenho essa intenção de me lançar, já estou no audiovisual, né? Mas de aprofundar no audiovisual com documentários. Então tem um documentário que a gente já vai produzir agora dentro desse projeto da Link, que vai falar como as escolas, as escolas em Sorocaba, elas entendem, né, a Lei 11.645, que é a lei que obriga o ensino de educação afro e indígena nas escolas. Como é que as escolas em Sorocaba elas estão entendendo isso, né? E tem um outro documentário que a gente está aí na captação de recursos, então eu não vou dar uma segurada para contar, mas pode ser não, vai rolar para 2018. Não vai ser gravado em Sorocaba, vai ser gravado nem em São Paulo, vai ser gravado em outro estado. A gente já tá num processo bem avançado de captação de recursos e tá tudo para dar certo. A gente só está esperando entrar 2018 para a gente continuar com isso. E aí, planos para o futuro é continuar trabalhando. Não sei em que, como, onde, pode ser tanto nos meios que eu já estou, como em algo muito maior, porque eu sou um leonino cheio de vitalidade e eu gosto muito de trabalhar. Trabalho é meu sobrenome, assim, trabalho. Nossa, que legal a gente estar aqui conversando, né? Gente, para quem está começando, para quem já está na área, para quem, enfim, às vezes parece até clichê, né? Mas eu acho que o mais importante, né, para todo mundo é se autoconhecer, é saber quem você é, né? Para que você não vire um mero reprodutor, né? E que você seja intérprete, né? Falando de atuação, falando de ator, que você seja um intérprete. E para interpretar, você precisa ter ferramentas e mecanismos. Então, acho que o primeiro passo é se autoconhecer. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Sobre o que eu quero falar? Aonde eu quero chegar? Aonde eu estou? Quem sou eu? Pé no chão, raiz, né? Pé no chão, raiz é uma coisa super importante. E depois disso, você ter conhecimento da onde você vai, do terreno que você vai circular. Se você quer ser ator, você precisa ir ao teatro. Se você é ator, você precisa ter boas leituras. Você precisa conhecer o material de trabalho, né? Quem são os atores, quais são os textos, quem já pensou sobre isso, e você fazer uma seleção.
selecionar o que tem a ver com você. Porque existem várias linguagens, vários gêneros teatrais. E a gente não dá conta de tudo, né? E aí você precisa se encontrar, se encaixar, né? E criar. E trabalhar. Teatro é prática. Fazer e fazer de novo, acertar, errar, né? Se entregar, fazer de verdade, sem mentira, né? E teatro não é mentira, né? Teatro é uma outra relação, né? Essa coisa de que ator é mentiroso, eu não acredito nisso. Ator é intérprete, né? Interpreta uma realidade. E é isso. Façam teatro. É fazer, é produzir. A vida não é mesmo louca?